aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, a partir do verso 37, Jesus diz o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E a escolha é do Pai, e não tem nada a ver com o indivíduo ser judeu, ser cristão, ser muçulmano, ser ocidental, ser oriental. Não é do business de nenhum de nós. Ninguém entra nessa área sem blasfemar. Aquele que o Pai dá a Jesus, aquele ser humano que o Pai diz, é do meu Cristo, só Ele sabe quem é. Não tente dizer quem é, para que você não blasfeme contra o mistério do amor, da verdade de Deus. Calado. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, virá a Jesus. Aí você diz, que maravilha, então a gente se encontra na igreja, no culto, de domingo às 7. Não necessariamente. Tem bilhões onde não tem nada disso e que são gente que o Pai dá ao Filho e que vão ao Filho. Vão a Jesus sem ser cristãos, vão a Jesus sem ser muçulmanos, vão a Jesus sem ser islâmicos, judeus, budistas, vão a Jesus sem nem saber do nome histórico de Jesus. Vão a Jesus, porque o Cristo de Deus é eterno. É eterno. Se manifestou antes de haver mundo, manifestar-se-á sempre, sem pedir licença a ninguém. E Jesus, que não é um pet da igreja, é o Senhor dos senhores, nem é o amuleto salvador dos cristãos, é Deus dos deuses, diz. E aquele que o Pai me dá e que vem a mim, esse que vem a mim, esse que, sabendo o meu nome ou não sabendo o meu nome, diz, socorro tu que me socorres. Como Jacó disse, eu não sabia que eu estava na presença daquele que me vê. Tu que vês, tu que és, tu que podes, como meu pai, que me dedicou a Deus sem saber se Deus era Deus. E disse, eu não sei se existe Deus. Não sei. Mas se existe Deus, e se o Deus que existe é amor, eu quero ofertar o meu filho a Ele. E quero que ele sirva a Deus. E conheça a Deus. Só peço que ele não se torne padre para que não o proíbam de casar-se. Eu quero que ele ame uma mulher, tenha filhos, conheça Deus e conheça a vida. Foi a oração dele no dia que eu nasci. E ele era agnóstico. E Jesus já estava dizendo, ele veio a mim. De modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum lançarei fora. Que coisa maravilhosa! De modo nenhum lançarei fora. Aqui morre todo arbítrio pastoral, todo poder de conselho, todo ditame religioso, toda a força dos sínodos, todo o arbítrio dos concílios. Aqui silenciam-se os cardeais, os bispos. Aqui todos silenciam-se, o diabo emudece. Cale-se você!
o que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Porque eu desci do céu para isso. Não fique na frente porque eu vim realizar isto. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E vocês querem saber qual é a vontade daquele que me enviou? Para vocês saberem como o negócio comigo é sério. Como vocês não têm poder de dizer quem é meu, quem não é meu, quem está dentro, quem está fora, quem fica, quem sai, quem está salvo, quem não é salvo. Vocês querem saber a gravidade da minha cruz para calarem-se todos diante de mim? Eu não estou aqui para fazer a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca. Desses que não são de vocês. Eu já fiz o favor a vocês de vocês serem meus, se é que vocês o são. Mas, por favor, não sejam diabos mandando e tentando mandar para longe de mim aqueles que o Pai me dá, aqueles que vêm a mim e que eu não lancei nem lançarei fora. É mais fácil vocês ficarem fora. Vocês que dizem não pode, a quem eu disse eu quero. A vontade do meu Pai é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Me deu, são meus. Não são de pastor nenhum, de igreja nenhuma, de religião nenhuma. São meus, comprei com o meu sangue. Eu, portanto, o ressuscitarei no último dia, porque ele é meu. De fato, a vontade de meu Pai é esta: que todo homem que vira o Filho, e ele aqui se designa como Filho, como essa expressão supra-histórica da manifestação de Deus, o unigênito do Pai, o Filho, que equivale ao Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Todo aquele homem que vira o Filho, vir não com os olhos da carne, discerni-lo na inexplicabilidade da revelação do Espírito Santo no coração, e no seu coração nele confiar no amor redentor, na misericórdia transformadora. Sim, a vontade do meu Pai é que todo aquele que se aproxime de mim assim, não importando quem ele seja, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aqui saem todos da frente. Afasta-te, limpa o caminho, sai, arreda Satanás, arreda homem presunçoso, arreda juiz de homens, arreda cardeal, sai bispo, que fique em pé diante de Deus somente a criatura humana, seja ela cristã, seja ela islâmica, seja ela agnóstica, seja ela ateia, seja ela budista, confucionista, seja ela quem seja. Porque sempre foi assim, sempre será assim, nunca será de outro modo. Será sempre Jesus e o ser humano e ninguém no meio. Porque não há nem Deus e nenhum mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo, o homem. E ele não designou nenhum medianeiro, nem submedianeiro, nem subredentor, nem intercessor interino entre ele e o homem. É com você e ninguém mais. Em momento algum ele falou em religião. Em momento algum ele oficializou nada. Ele só disse: se o Pai falar, e o Pai fala, o Pai não precisa de ninguém para falar com ninguém. O Pai está falando, o Espírito dele rua. Vento sopra onde quer. Um ouve aqui, outro ouve ali. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Quem és tu, ó homem, para
designares os caminhos de Deus, com quem Ele fala, com quem Ele não fala, o que Ele usa, o que Ele não usa. Cala-te! 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 Cala-te, homem! Cala-te! Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Seja ele quem for, se ele tiver vontade de Deus, desejo de Deus, fome de Deus, é Deus trazendo. Se o meu Pai me o traz a mim, eu de modo algum o lançarei fora. Porque essa é a razão da minha presença aqui, para fazer esta vontade suprema do meu Pai, que é não perder nenhum dos que Ele me deu. Ninguém vai ser perdido dos que Ele me deu. Ninguém. Ainda que cheguem todos os concílios do mundo e decretem o seu inferno, eles estão provavelmente falando de dentro do inferno tal coisa. Porque se conhecessem o amor de Deus, a graça de Deus e o temor do Senhor, silenciar-se-iam, sabendo que é terra santa do santo dos santos, este lugar existencial onde só Deus penetra e fala com o homem. E anuncia que a vontade dele é essa, que nenhum Jesus perca. Imagina Jesus se vai perder alguém, se a vontade precípua do Pai é que ele não perca ninguém dos que o Pai deu a ele. Qual é o diabo que vai arrancá-los das suas mãos? Qual o demônio? Qual a religião? Qual a igreja? Qual a maldição? Levanta-te, ó homem, para apanhares nessa tua cara imunda. Pela santidade de Deus, levanta-te, imundo, para seres calado pelo santo. A vontade dele é que nenhum eu perca de todos os que me deu. Quem trabalhará contra esta vontade? Melhor fosse amarrasse do seu pescoço uma pedra de moinho e se lançasse no abismo. Senhor Jesus, que a tua palavra tenha chegado cortante, rasgante, penetrante, visceral, arrombante, perturbadora, comovente, quebrantadora, e que ela nos convença do nosso pecado, que é nojento, do juízo que se abateria sobre todos nós não fora a cruz, e que tu nos convenças da tua justiça, que é aquela que temos a ela acesso mediante a fé pelo sangue de Jesus, para que andemos com temor e tremor, e não nos jactemos de nada, nem sobre ninguém, nem contra ninguém. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.